Olá a todos, como estão? Espero que bem. Então, seguindo a linha da leitura que eu fiz semana passada, hoje eu vou fazer uma nova leitura de escolha de opções e dessa vez a gente vai ver como que você encerra esse ano no amor, na vida afetiva, né? Então a questão aqui agora é você escolher uma dessas três opções. Para isso, você fecha os seus olhos, tranquiliza a sua mente. Se precisar de um tempinho a mais, pause esse vídeo para fazer a sua escolha, que eu já vou dar continuidade aqui com a primeira opção, que é com o cristal rosa. Tá? Então, primeira opção, cristal rosa. Segunda opção, cristal amarelo. Terceira opção, cristal azul. Tá? Vamos lá para quem escolheu o cristal rosa. Vou deixar ele aqui no cantinho. Como que você finaliza o ano, esses 3 últimos meses, outubro, novembro e dezembro, na área dos relacionamentos amorosos? Quais são as energias, quais são as tendências para quem escolheu a primeira opção na vida amorosa para esse final de ano? Saltou um 8 de espadas, pode indicar muitas dúvidas ou até mesmo falta de perspectiva. Vamos ver, uma mensagem extra aqui, a carta saltou, tá? Como as pessoas que escolheram a primeira opção finalizam o ano no tema do relacionamento amoroso. O ano de 2022. Fundo da leitura, Cavaleiro de Paus, uma energia de muito fogo, a princípio. Vamos deixar aqui por enquanto, tá? No passado, 2 de copas, mostrando vocês em um relacionamento. Quando eu falo passado, geralmente quando eu vou fazer outras leituras, eu falo assim, pode ser um passado recente ou mais distante. Mas aqui, nessas leituras que eu estou fazendo para o finalzinho do ano, eu estou considerando o passado, o próprio ano de 2022, os meses anteriores, né? Então essa carta aqui mostra uma conexão sua com alguém. Ou você dentro de um relacionamento, ou mesmo que você não estivesse... Desculpa o barulho aqui da rua. Mesmo que você não estivesse dentro de um relacionamento, essa carta mostra uma conexão muito forte entre você e alguém, uma conexão de sentimentos, né? Vem aqui representando esse passado, então, o passado que eu tô falando, os meses anteriores aqui do ano de 2022, tá? Medos e desejos. Então, eu costumo falar que essa posição da leitura representa os nossos conflitos internos, aquilo que a gente quer, é o que a gente mais teme também. O Cavaleiro de Espadas é uma energia de muita assertividade. Então aqui pode haver um desejo da sua parte de ser assertiva ou um desejo de que a outra parte seja assertivo com você, de que essa pessoa vá direto ao ponto, sem enrolação. Então aqui a gente pode estar falando, por exemplo, da vontade de ter uma conversa séria com alguém, da vontade de expor alguma coisa, pode ser expor sentimentos, ou então expor, sabe, alguma coisa que precisa ser falada, que precisa ser conversada, que precisa ser colocada em pratos limpos. Para quem não está necessariamente num relacionamento com essa pessoa, aqui pode ser a vontade justamente de que as coisas se desenrolem, porque aqui é uma energia de movimento, tá? E os medos tem a ver justamente com o contrário de tudo isso, né? Com uma falta de ação, com uma falta de assertividade, de ir direto ao ponto, enfim, né? A energia central da leitura é um 9 de paus. O 9 de paus pode mostrar aqui um certo desgaste seu, individualmente considerada, né, ou considerado, mas pode ser um desgaste da relação para quem está numa relação, né? O 9 de paus mostra algum nível de desgaste. Muitas vezes o 9, porque no tarô a gente vai até o 10, né? O 9 sempre me dá uma sensação assim de que tem uma última lição, alguma coisa, né, para chegar no número 10. É uma carta que, no sentido positivo, indica persistência
e no sentido negativo indica insistência. Eu ainda não sei dizer se esse 9 de paus, vamos ver o que vem no restante da leitura, se ele está no sentido positivo ou negativo. Se persistir seria algo positivo ou se seria no sentido de insistência, de dar murro em ponta de faca, né? Vamos deixar aqui por enquanto, tá? Você vem representado por um 4 de paus, é uma carta que, assim como o 2 de copas, fala de união. Então, se você está com alguém no relacionamento, essa carta mostra você numa energia de comprometimento. É uma energia de união, de gratidão, de compartilhamento, de participação. Se você não está no relacionamento, essa carta me dá uma sensação de que você está pronta para isso. Eu estou falando muito no feminino, eu acho que eu tenho a impressão que a maioria das pessoas que vão escolher essa opção são mulheres. Maioria, tá? Mas lembrando que é uma leitura geral, se você for homem não tem problema. Vocês estão prontos, vocês se sentem prontos para essa união. Você abre a leitura com essa energia e você vem representado por essa energia, né? Naquilo que está oculto, naquilo que está aqui no inconsciente, naquilo que a gente não consegue ver ainda, vem esse movimento, sabe? Esse movimento que a gente vê aqui, ele está aqui a um nível profundo. Aquilo que a gente traz a um nível profundo e inconsciente, em algum momento vai se manifestar, né? E especialmente o Cavaleiro de Copas é uma energia muito ligada a romance, romantismo, atitudes generosas, atitudes... Me fugiu a palavra. Gentis, amorosas. Então, ao nível mais profundo, essa energia de cavaleiro aqui, de movimento, ela já está enraizada. Seja no sentido de você fazer um movimento ou alguém fazer um movimento na sua direção. Um movimento aqui gentil e amoroso, tá? Porque o Cavaleiro de Espadas, no sentido menos positivo, é uma energia mais agressiva, no sentido menos positivo, tá? Qual que é o desafio? 2 de espadas. Então, para quem está num relacionamento, esse 2 de espadas pode mostrar aqui muita divergência entre você e essa outra pessoa, pode até mostrar algum corte de comunicação. Vocês podem estar sem se comunicar, vocês podem estar sem se ver. E para quem não está num relacionamento, a mesma coisa, existe um distanciamento, vocês não estão juntos, né? Não existe um tete-a-tete aqui. É uma dificuldade, é um desafio. Não, como eu costumo dizer, não é uma impossibilidade, mas é um desafio, tá? A ser ultrapassado. Quando eu estava embaralhando, saltou um 8 de espadas, que é um pouco parecido aqui com o 2 de espadas, né? O personagem amarrado, com os olhos vendados, né, me dá uma sensação assim, não sei o que fazer, enfim, não sei o que fazer, não sei que decisão tomar, enfim, ou até mesmo me sinto numa posição onde não tenho o que fazer, né. Vamos deixar aqui por enquanto. Ao seu redor temos um 6 de paus. Quando a gente fala da energia ao seu redor, são das circunstâncias, das pessoas ao seu redor, do seu parceiro, para quem está dentro de uma parceria, ou dessa pessoa, né, que veio representada aqui pelo 2 de copas, né, mesmo que você não esteja num relacionamento com essa pessoa. A energia aqui, ela é de vitória, ela é de conquista, junto com o Cavaleiro de Espadas, e o Cavaleiro de Espadas, ele é um guerreiro, né, junto com vitória e conquista, faz um sentido aqui, né. Não me parece que essa outra pessoa vai ficar quieta. Ela quer ganhar, ela quer vencer, ela não quer perder. Seja lá o que isso signifique para cada um de vocês, né? Cada um tem uma história diferente, tá? É uma energia positiva. O desfecho da leitura, o resumo da leitura. Então, muitos de vocês realmente, eu creio que a maioria está num relacionamento, mesmo que esse relacionamento esteja desgastado e passando por algum tipo de problema.
né? Porque eu fiz uma leitura aqui para quem não está no relacionamento, mas tem uma conexão muito forte, né? Mas eu creio que a maioria está no relacionamento. Para alguns pode até mesmo ser um casamento. A energia aqui ela é positiva, porque me dá uma sensação de renovação. Renovação de votos, renovação das energias, renovação do próprio relacionamento. A gente tem um 10 de ouros relacionado aqui ao passado, ao 2 de copas, um relacionamento sólido e estável. O as de paus aqui representa esse novo começo, essa nova energia, é um 10 e um as. Final de um ciclo, começo de um novo. Aqui a gente tem um fogo novo nascendo, um broto novo nascendo, tá debaixo do 4 de paus, tá do lado do 10 de ouros, que são cartas de relacionamento, relacionamentos onde existe um bom nível de comprometimento, tá? O 7 de copas, de baixo aqui do cavaleiro de copas, me leva a uma energia de romantismo e de sonhos, porque a gente está vendo aqui uma renovação de uma relação, ou mesmo para aqueles que não estavam no relacionamento, né? A gente vê aqui a possibilidade, sim, de um começo. E aqui me vem essa questão, assim, de vocês alimentando novos sonhos dentro dessa relação, dentro dessa conexão. Alimentando novos sonhos, fazendo novos planos, né? Então, eu acredito que o 9 de paus aqui é mais... Já que eu estou interpretando aqui, né, chegando ao final da leitura, eu estou chegando à conclusão de que a maioria das pessoas que se conectaram com essa opção já estão dentro de um relacionamento, e a gente está vendo aqui a renovação dessa relação. Eu entendo que o 9 de paus ele está aqui no sentido positivo. Né? Lembra que eu falei? Eu ainda não sei se esse 9 de paus está aqui no sentido negativo, de insistência, de dar murro em ponta de faca, ou se ele está aqui no sentido de não querer desistir de algo, de persistência. Eu creio que sim, que está nessa primeira linha, né, de raciocínio, de persistência, de ir até o final, de fazer algo dar certo, mesmo que haja aqui um desgaste. Então a gente está falando de uma renovação de energias, de pessoas que não querem perder essa conexão. Eu vejo que isso é recíproco, né? Da sua parte e da parte dessa pessoa. Essa pessoa não quer perder, lembra que eu falei isso? E você está com uma energia aqui de comprometimento em cima de uma carta que representa uma renovação. A leitura termina com 2 cartas de copas. Aqui é interessante, a carta que representa um desafio é um 2 de espadas, e a carta que finaliza a leitura é um 7 de copas. O 2 de espadas representa dúvidas muito fortes, e o 7 de copas tem lá as suas dúvidas também, mas o personagem já não está mais de olhos vendados, e há uma energia que sai aqui das espadas, né, do naipe mental e cortante e frio, para vir aqui para as copas, para as taças, para a água dos sentimentos, né? Então aqui a gente vê também a questão da renovação de sentimentos, renovação da paixão com o naipe de paus, é o fogo, e renovação dos sentimentos com o naipe de copas, que é a água. Me parece uma leitura bem positiva, de renovação de uma relação. De uma relação em que você já está, ou possivelmente de uma relação que você já teve com alguém, para a maioria das pessoas, né? É isso. Grupo número 1, para quem escolheu a pedrinha rosa, essa é a leitura de vocês, tá? Eu vou dar continuidade aqui para quem escolheu a pedrinha número 2. Se você gostou dessa leitura, deixa o like. Se quiser comentar, é muito bem-vindo também. Compartilhar com outras pessoas. O like é muito importante porque ajuda a divulgar a leitura para outras pessoas que podem se sentir ajudadas também, tá? Então, conto com vocês. Vamos lá. Para quem escolheu agora a segunda opção, é um citrino, estou chamando aqui de cristal amarelo. Gosto muito dessa pedra. Grupo número 2.
como as pessoas que escolheram a opção de número 2 com o cristal amarelo, como essas pessoas finalizam o ano de 2022 na área dos relacionamentos amorosos. Quais são as energias, quais são as tendências para esse final de ano, né? Outubro, novembro e dezembro, na vida afetiva das pessoas que escolheram a segunda opção. Seis de ouros é uma carta que representa interação, troca, o dar e o receber. Eu não vou me precipitar muito aqui na interpretação, vamos ver o que vem na leitura, tá? No passado, valete de copas, o início. Passado, aqui nessa leitura, eu estou considerando os meses anteriores, o ano de 2022, os meses anteriores a outubro, tá? Essa carta, ela fala de uma abertura emocional, ela fala de propostas, ela pode sugerir começos ou recomeços. É uma energia amorosa, ela é bastante inicial ou de reinício, como eu falei também, tá? Bom, outra carta de início interessante. Vem aqui na posição de medos e desejos. Eu costumo falar que essa posição representa os nossos conflitos internos. Aquilo que a gente mais quer representa também o que nós mais tememos, né? Esse mago é uma carta que sim, que representa um começo, mas o começo aqui com o valete de copas, ó, é um começo mais tímido, de alguém que... Um começo ou um recomeço, né? De alguém que não sabe exatamente como fazer, como chegar, como começar ou como recomeçar, o que falar, sabe? E o mago é justamente o contrário de tudo isso. O mago é alguém que tem ali todos os elementos na frente dele. Eu costumo falar, quando essa carta vem na leitura, é o universo falando que você está pronto. Está pronto para fazer, para acontecer, para falar, né? Você tem todos os elementos, todas as capacidades para esse início. Então existe aqui um desejo de um começo com esse nível de autoconfiança e ao mesmo tempo pode haver um receio de não estar tão pronto assim quanto o mago sugere. Isso pode ser em relação a você ou a uma outra pessoa em questão, né? A energia central da leitura sugere uma pausa. É simplesmente uma pausa, não é uma coisa aqui para o resto da vida, é algo temporário. Essa carta também fala de um período de cura, um período para colocar pensamentos e sentimentos em ordem. Mais uma vez, isso pode ser uma energia sua ou de alguém ao seu redor, né? Alguém que pode estar num período de cura, num período de pausa, né? Uma pausa necessária. Você vem representado pela carta do carro. Então, aqui me dá uma sensação de que sim, de que você se sente pronto para avançar. Seja lá o que isso signifique para cada um de vocês. Lembrando que é uma leitura geral e cada história é muito diferente uma da outra, né? Mas essa carta que representa você, mostra você pronto para avançar, tá? Você não tá com uma energia de pausa aqui, a energia que vem te representando é uma energia de movimento, de andar para frente, de crescimento, de progresso, de poder pessoal. O que está no inconsciente, naquilo que está oculto, naquilo que não está sendo visto? Então, o 5 de ouros é uma carta muito associada a crenças limitantes, medos, inseguranças, sentimento de não merecimento, sentimento de rejeição. Então, esse 5 de ouros aqui, ele vai demandar, seja da sua parte ou da parte de uma outra pessoa aqui em questão, um trabalho de autoconhecimento, né? Porque isso aqui acaba que atrapalha um pouco. Se não atrapalhar no momento presente, em algum momento pode vir a atrapalhar.
Essa crença limitante, ela pode vir à tona e você ou essa pessoa bater de frente com essa crença, como se fosse realmente um bloqueio, né? O 5 de ouros, numa leitura mais prática, ele pode representar dificuldades reais também. Por exemplo, dificuldades financeiras ou algo assim, tá? Vamos deixar ele aqui por enquanto. Qual que é o desafio? O desafio vem com o Rei de Copas. Então lembra que no passado veio um Valete de Copas e eu falei de uma abertura emocional, da possibilidade de um início ou de um reinício, mas a energia é muito tímida, de alguém que não sabe exatamente como fazer isso. E aqui vem justamente o desafio do rei, de ser um rei, independentemente de você ser uma rainha ou um rei, tá? De ser um rei no sentido da maturidade e da segurança para fazer os movimentos que precisam ser feitos, né? O Rei de Copas também fala muito de cura emocional, então pode haver um desafio nesse sentido de cura emocional e o desafio de agir como um rei ou como uma rainha. Mais uma vez, isso pode ser uma energia sua ou de alguém, né, em questão, alguém ao seu redor. Sentir-se pronto para agir como um rei ou como uma rainha e não como um valete, que é uma energia mais imatura, mais insegura, tá? Essa insegurança aparece aqui no inconsciente, né? Com esses 5 de ouros. No seu entorno, quando a gente fala do entorno, a gente está falando das circunstâncias, das pessoas, né? Se você tem alguém ou tem alguém em mente, esse 9 de espadas representa essa pessoa. O 9 de espadas mostra alguém que não está muito tranquilo ou tranquila. 9 de espadas muitas vezes sugere preocupação ou ansiedade, até mesmo insônia. É um excesso mental, é alguém que pensa demais. Esse pensar demais pode atrapalhar um pouco a questão da ação, né? Muitas vezes quando a gente pensa demais, a gente não age, né? É um excesso mental. Então essa pessoa tem um excesso mental. Isso pode dificultar uma ação da parte dessa pessoa, se é que isso aqui depende de uma ação da pessoa, né? Se a ação depende de você, essa pessoa pode estar ansiosa para que essa ação aconteça, né? Porque a energia central sugere uma pausa, né? Uma pausa, uma energia que não é ruim, mas ela é parada, né? Então essa pessoa pode estar, por exemplo, ansiosa para que você finalmente se movimente. Se o movimento nessa situação depende dessa pessoa, essa pessoa está pensando demais. A leitura vem dizendo que ela está pronta, mas ela está pensando demais e isso dificulta um pouco a ação. É um excesso mental. O desfecho da leitura, 4 de paus, o pendurado e o 7 de ouros. Então, cartas um tanto quanto paradas, né? O 4 de paus até é uma carta muito positiva no sentido de relacionamentos, então me dá uma sensação aqui de que parece que é uma situação que tem tudo para dar certo, mas está tudo muito parado. Se for uma situação que exija de você um movimento, porque você vem com um arcano maior aqui, arcanos maiores é como se estivessem te dando um empurrãozinho, né? Se o movimento depender de você, movimente, né? Porque eu tô vendo aqui que se você não se movimentar, essa situação, lembrando que a gente está fazendo uma leitura aqui para os próximos 3 meses, né? Outubro, novembro e dezembro. Nesse período eu não tô vendo movimento aqui, a energia é de espera, é de pausa, enfim. Não quer dizer que para além desses 3 meses que não possa haver movimento e tal, né? Mas aqui, a princípio, vem realmente uma energia mais parada, né? Da parte dessa outra pessoa tem muita ansiedade. Seja uma ansiedade que impede ela de agir, seja uma ansiedade no sentido de querer que você haja, né?
É isso, grupo número 2 com a pedra amarela. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês, tá? Se você gostou da leitura, se ela te ajudou de alguma forma, deixa o like, deixa comentário, isso ajuda muito a divulgar o vídeo para outras pessoas e, quem sabe, ajudar outras pessoas também, tá? Conto com vocês. Vamos lá agora, vou dar continuidade para quem escolheu a terceira opção. Com a pedrinha azul, eu esqueci como é que essa pedra chama, então estou chamando de pedrinha azul, cristal azul. Vou deixar aqui no cantinho. Vamos lá, as pessoas que se conectaram com a terceira opção, cristal azul. Quais as energias, quais as tendências para a vida afetiva dessas pessoas que escolheram a terceira opção para esses 3 últimos meses do ano, outubro, novembro e dezembro? Outubro, novembro e dezembro para as pessoas que escolheram a terceira opção. Oito de ouros, uma carta que pode falar, por exemplo, que você está numa fase mais ligada ao trabalho, aos afazeres do dia a dia, do cotidiano. Por outro lado, essa carta pode indicar uma dedicação, no sentido de construir algo, de construir uma relação, de construir algo com alguém. Então vamos deixá-la aqui por enquanto, tá? É uma carta positiva. No passado, Cavaleiro de Copas mostrou um movimento que aconteceu. Eu tô considerando aqui, pelo menos para a maioria das pessoas, o passado como sendo os últimos meses aqui do ano de 2022. Os últimos meses que eu falo até setembro, né? A leitura é outubro, novembro e dezembro, então o passado representa janeiro, fevereiro de 2022, tá? Algum movimento romântico aconteceu, ou nem que seja um sentimento que surgiu, né? Mas os cavaleiros realmente remetem a movimento. Algo aconteceu, algo ligado ao coração, algo que mexeu com sentimentos, um movimento, tá? Medos e desejos, essa posição representa os nossos conflitos internos, aquilo que a gente mais quer, representa também aquilo que a gente mais teme. Aqui tem algumas possíveis interpretações, né? A energia que abre a leitura ela é bastante romântica, então para alguns pode haver aqui um desejo de estar vivendo uma conexão de alma com alguém. Esse desejo para alguns é desejo de reconciliação ou até mesmo de manutenção de uma reconciliação que possa ter acontecido. E para quem o caso aqui não é de reconciliação, é o desejo de manutenção dessa energia do Cavaleiro de Copas que abriu a leitura. É o desejo de continuidade. A temperança muitas vezes sugere relacionamentos longos, né, que duram muito tempo, tem uma harmonia, uma carta de harmonia. Então existe o desejo de harmonia também, tá? O desejo de uma relação tranquila, harmoniosa, enfim. E os medos têm a ver com o contrário de tudo isso que eu disse, tá? A energia central da leitura é uma rainha de copas, é uma energia bem profunda do ponto de vista emocional, sentimentos muito profundos. A gente vê aqui nessa leitura um crescimento dos sentimentos também. Você abre a leitura com o cavaleiro e aqui a gente já tem uma rainha. Um crescimento, um aprofundamento de sentimentos, tá? Aqui é interessante, né? Porque o cavaleiro vai na direção da rainha e a rainha representa a receptividade. E entre o cavaleiro e a rainha,
uma energia de harmonia, de reconciliação, para quem for reconciliação, e para alguns uma conexão mais forte, podendo ser uma conexão de alma, né? Tipo alma gêmea, alguma coisa assim. Você vem representado pela carta do diabo. Então, o diabo tem aspectos positivos, especialmente no que toca à atração, à sexualidade, é um aspecto positivo. Ele se torna negativo quando ele fica tóxico, quando a gente fica muito apegado a uma pessoa, a uma situação, quando a gente não para de pensar naquela pessoa, naquela situação e aquilo se torna uma energia obsessiva. Então, fique atento aqui à energia do diabo, né? Como eu disse, tem aspectos positivos, mas esses aspectos positivos, eles podem se tornar tóxicos muito facilmente, tá? É uma carta ligada aos prazeres, à sexualidade, então o aspecto positivo do diabo, tá? No inconsciente, naquilo que está oculto, que a gente não está vendo, vem um 4 de espadas. O 4 de espadas, assim como a temperança, é uma carta que tem a ver com cura. Lembra que eu falei de reconciliação, para quem for de reconciliação, né? Essas energias da temperança e do 4 de espadas têm a ver com cura. O 4 de espadas poderia até mesmo sugerir uma pausa necessária, uma pausa para colocar pensamentos e sentimentos em ordem. E a um nível profundo, já que ele vem no inconsciente, ele fala de uma cura muito profunda. A gente viu que a energia central da leitura ela é profunda do ponto de vista emocional, né? E aqui a gente está falando de uma cura profunda. Então, essa conexão entre você e alguém aqui tem um nível de profundidade e intensidade muito grandes, né? Essa profundidade e essa intensidade a gente vê principalmente na Rainha de Copas e no Diabo que aparecem aqui, né? Qual que é o desafio? Carta do Carro. Esse desafio para alguns tem a ver com essa questão do movimento, do continuar um movimento que já foi feito. A carta do carro não é uma carta parada, ela é uma carta de movimento, de avanço, de progresso. Então aqui para alguns a gente pode estar falando justamente do progresso dessa relação, do avançar, do subir um degrau. Aqui pode haver alguma escolha que seja necessária fazer também, né? Uma escolha dentro dessa relação que faria com que essa relação subisse um degrau, vamos dizer assim. Para alguns, esse desafio aqui pode ter a ver com distância geográfica, tá? A pessoa, essa posição aqui representa a parte externa, as circunstâncias ou a pessoa em questão, né? Essa justiça é interessante, debaixo da temperança, 2 cartas de equilíbrio. Essas cartas podem indicar alguém que está buscando equilíbrio. Para alguns, essas cartas podem indicar alguém que passou ou que está passando por um divórcio. É possível essa interpretação aqui. Essa carta pode indicar alguém que precisa tomar uma decisão e aí nesse caso essa pessoa está buscando um equilíbrio, né? Porque a justiça fala muito de uma decisão ponderada, pesando os prós e os contras na balança. Então, se essa pessoa em questão precisa tomar uma decisão, ela está buscando um equilíbrio, ou seja, ela não está querendo agir de uma forma precipitada na vida dela, ela está buscando um equilíbrio, tá? Essas cartas que representam essa pessoa, a princípio, são cartas positivas, cartas de equilíbrio, cartas de ponderação. Não são cartas que representam alguém imaturo ou imatura, por exemplo. É alguém que está buscando um equilíbrio, seja qual for a situação, tá? O desfecho da leitura. Rei de Ouros, a Torre
e uma sacerdotisa. Então, de fato, pode acontecer uma pausa. Interessante aqui a sequência também do diabo com a torre, é uma sequência de arcanos maiores, arcano maior número 15, arcano maior número 16. Então vamos lá, aqui tem uma conexão muito forte sua com alguém, uma afinidade muito grande. Eu gosto dessa combinação de cartas, Rainha de Copas com Rei de Ouros, porque tem uma boa interação dos elementos, né? A água com a terra são complementares, então fala de afinidade, fala de fertilidade, né? Então existe uma conexão muito forte aqui entre você e alguém, né? Enfim, da sua parte pode ser que haja um apego. Que interessante, né? Essa pessoa vem com cartas que mostram ela muito tranquila e você não. Então existe uma diferença, sabe? Uma energia meio descompensada aqui entre a energia dessa pessoa e a sua, no sentido de que ela tá tranquila, de que ela tá buscando serenidade, equilíbrio, e se for o caso de decisões, tomar decisões equilibradas, pesando os prós e os contras na balança, e você, por outro lado, vem com uma energia muito intensa, que pode representar apego, que pode representar as limitações do ego de uma forma geral, e a torre fala justamente de você romper com essa energia, mais ligada ao ego, desconstruir. Eu associo a torre muito com a palavra desconstrução. Acho que é mais suave do que ruptura, né? Essa carta aqui poderia até mesmo representar uma ruptura entre você e essa pessoa. Uma ruptura que leva a um silêncio. Não quer dizer que é um silêncio para o resto da vida, porque aqui eu falei que era algo temporário, é uma pausa, né? Então, uma pausa nem sempre é algo definitivo, né? Aqui pode até parecer que tem aqui algum tipo de ruptura definitiva, mas aqui a um nível mais profundo e inconsciente, o 4 de espadas diz que é apenas uma pausa. Então pode haver aqui um período de pausa, um período de silêncio entre você e alguém. Um período de pausa na sua vida afetiva, enquanto você desconstrói alguns padrões, ou enquanto realmente para alguns pode haver uma ruptura entre você e uma outra pessoa. Agora, essa pessoa está muito tranquila e as cartas que representam você não mostram você tão tranquilo ou tranquila assim, né? Então aqui é algo que você precisa rever, né? E pensar a respeito, tá? Essa pessoa está super tranquila e eu tô aqui super ansioso, ansiosa, enfim. É algo a se pensar, né? Talvez uma pausa, como eu disse, uma pausa necessária seja realmente necessária, né? A sacerdotisa é uma carta conectada ao plano espiritual, ela é introspectiva, ela sugere, junto com o 4 de espadas, meditação, silenciar a mente, tá? Lembrando que essa leitura aqui é só para esses 3 últimos meses do ano, não é uma leitura aqui para o resto da sua vida, tá? São as energias para esse período específico. Então, essa é a sua leitura. O 8 de ouros pode sugerir aqui a reconstrução de uma relação, a sua própria reconstrução, porque aqui tem uma desconstrução ligada a padrões do ego, enfim, né? Tudo aquilo que te prende, que te limita de alguma forma, tá? E sim, durante essa pausa aqui, você também pode se focar mais na sua vida material, profissional, tá? Daqui alguns dias, provavelmente semana que vem, eu vou fazer uma leitura muito parecida com essa para a vida material, profissional, né? Então, fiquem atentos, eu vou lançar na semana que vem, tá?
É isso, terminamos a sua leitura, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, deixa comentário, isso é muito importante para ajudar a divulgar o vídeo para outras pessoas e quem sabe ajudar outras pessoas, tá? Tudo de bom para vocês, um excelente final de ano, muito obrigada, namastê!